Você Vocês escolhem. anima a assobiar a nona sinfonia de Beethoven pra gente? Mas em qual tom? Si bemol, por favor. O Henrique até parou de falar É depois. porque meu microfone não pega esse tom, infelizmente. A frequência não dá muito bem a captação dele. Sei como é que é. Eu tinha um microfone bom, mas está com outro Henrique aqui agora. Desse nosso Meet. Quem sabe ele não Tá pode. faltando. Pois é, isso que eu ia falar. Tá, ele tá a uns 300 quilômetros de distância, então hoje eu vou passar. Mas na próxima, vai rolar. Ô, Felipe, eu conto com você aí para espalhar a palavra do Basby e companhia, viu? Claro, como que eu não seria. Eu seria um péssimo membro da pirâmide se eu não contribuísse, né? Aceita, é? Não, calma, relaxa, não tem nada disso, tem nada disso. Culto é só da ferramenta mesmo que eu uso. Ô, Henrique, por sinal, você ainda tá usando o O RAM? quê? Qual foi a sua resposta? O quê? O que que eu ainda estou usando? Você ainda tá usando o RAM? Tô pagando por ele. A última vez que eu usei foi no dia. Vergonha. Ah, ele demora pra carregar, tá? Depois você manda um feedback lá, você que é um usuário vitalício. 20 de. Ou não. 21. Não. Nossa Senhora. Foi no meio do mês passado. Boto fé. Então tá quase tudo em dia. Como vocês podem ver, logo não é uma seita. As pessoas podem sair dela. É. Ferramental não é o que importa, né? É, pessoal, chegando aí umas 7h10, acho que a gente pode começar, beleza? Beleza. Qual é? Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.
Então, é isso, pessoal. Chegamos aí próximo já dos 10 minutinhos de tolerância. Acredito que a gente já possa começar. Valeu todo mundo aí que está aí para prestigiar, né, as nossas talks. Hoje eu tô com o ilustríssimo Henrique Douro aí, né? Vou deixar você se apresentar, tá, Henrique? Para falar um pouquinho de open source além do código, né? É, Acredito que, tipo, a gente como desenvolvedor sempre fica preocupado, né? Tipo, não, como que vai ser a minha contribuição? Esse código aqui é bom, isso aqui vai funcionar? O que eu tenho que entender tecnicamente para eu atingir meus objetivos? Mas isso é só a ponta do iceberg, né? E eu particularmente acredito que o código nada mais é do que só uma ferramenta que você dá as ordens lá para o computador, né? Antes disso, você tem que entender um monte de coisa e talvez falar com um monte de gente. Então, vai lá, Henrique. Boa noite, galera. Eu não vou deixar minha câmera por muito tempo porque a internet aqui tá meio zoada, mas saibam que eu tô aqui. Ô, Alexandre, tem como você compartilhar a tela daquele slide, se você tiver ele aberto aí? Consigo sim. Você não prefere compartilhar para você ter mais controle, não? É que eu fico com esse receio de gastar a banda do microfone e ficar meio picado. Mas posso tentar? Tá. Se você animar de tentar, acho que A gente se tenta. ficar ruim, a gente troca, pode ser? Fechou. Então, galera, eu já tô aí trabalhando ativamente com a Nata, não mais ativamente, mas compartilhamos histórias aí desde 2017. Deu ruim. E Deu ruim, deu ruim, deu deu ruim. ruim? Eu vou apresentar aqui. Qualquer coisa eu tenho um vídeo gravado que eu posso até compartilhar para vocês se vocês quiserem depois usar em Então, sem outros problemas, contextos. cara. Dá só um minutinho aqui que eu já vou compartilhar. Mas vocês estão conseguindo ouvir? Sim, tranquilo. Sim. Então, já interagimos aí há um tempinho. Aí a gente acabou divergindo um pouco na carreira em si, né? Na época que eu tinha uma agência, a gente estava mais próximo, a gente colaborava mais. Aí hoje no trabalho a gente não age tão junto, mas estamos aí sempre compartilhando ideias e a amizade, né? Então, eu acho que por isso que eu tô aqui. Eu vou falar, como o Alexandre falou, sobre ideias para além do open source e começar, tipo, tentando ilustrar um pouquinho, sei lá, de onde que eu venho nesse assunto. Show. Se você puder passar já para o próximo, eu vou, tipo, falar um pouco sobre o que eu estava fazendo antes do open source, depois como que eu fui de contribuições graduais, esporádicas, até ter resultados súbitos muito mais. Introduzir o conceito do aprendizado em público, porque que eu acho que é relevante, que é um certo tipo de conhecimento open source, e depois terminar com a parte mais importante de tudo, é fazer porque te nutre, porque te faz bem. Aqui a gente não quer introduzir mais uma obrigação ou algo que, enfim, você sente que você tem que ter na sua checklist. Alexandre, se você puder ir para o próximo. Eu comecei no código muito por acidente, estava lá em 2016 querendo fazer uma startup com os amigos e não foi para frente, até talvez porque nosso código ficava no Google Drive, mas eu tinha que aprender a fazer é, front-end tipo, da noite pro dia, assim, aí eu acabei fazendo assim bem, bem porcamente. Achei bacaninha, mas não era algo tipo, eu quero fazer isso da minha vida. Só que acabou que depois de tentar marketing, vendas e outras coisas, eu acabei voltando pro código. No próximo slide com a Caórtica, que era a agência que a gente foi parceiro da Nata por muito tempo e a gente fazia essencialmente sites era o nosso forte, assim.
E aí o código começou a se tornar paixão e um diferencial grande para a agência. E a gente conseguia, tipo, muita performance e por aí vai. Mas acho que tudo mudou ali em 2020, no próximo slide, com um e-mail que eu recebi de um cara lá dos Estados Unidos, querendo contratar a gente para fazer um serviço, uma galera que chama Ambassador. E eles vieram através do Gatsby, que é um framework de React. E a gente tinha nossa agência listada lá. E isso foi, tipo, foi incrível pra gente. Eventualmente chegou num ponto que eu decidi focar 100% no lado técnico das coisas e virar, tipo, um programador freelancer e a gente fechou a agência. Mas antes, tipo assim, qual que foi a jornada até aí? Aí o próximo slide, tipo, esse foi a primeira vitória do open source para mim, tipo, um resultado concreto. Próximo slide. Se você tiver algum jeito que você queira que eu fale, eu me sinto muito mandão, assim, peço desculpas. Tá tranquilo, velho. Começou lá em dezembro de 2017, esse foi meu primeiro pull request no GitHub e primeira contribuição open source. Basicamente, foi um esforço de documentação para um CMS que eu usava, o Netlify CMS, e eu lembro que na época foi muito foda pela conexão com as pessoas. Tipo, eu tava mexendo com tecnologia, pouquíssimas pessoas mexiam, e era tipo só Legend Stack e sites estáticos. E parece que Henrique, acho que eu te Tô perdi vivo? aqui. deu ruim, deu ruim, deu ruim. Não, mas ó, voltou, né? Agora sim. Voltou. Vamos assim, devagar, nós trupica, mas não cai. Enfim, aí o que foi legal disso aí foi realmente interagir com a galera e ter um senso de, pô, tem pessoas que estão mexendo com essas tecnologias que ninguém mexia na época que eu conhecesse, né? Então teve esse aspecto de comunidade, mas eu fiquei muito tempo sem contribuir com código de novo, porque eu não fragava muita coisa, tinha um medo grande. Isso que o Alexandre colocou foi bom, né? Tipo, pô, a gente começa a fritar muito nas decisões técnicas e fazer as coisas de uma forma mais perfeita tecnicamente. Isso dá medo, né? Tipo, esse rolê de mandar PR para Hacktoberfest e tal. Então, no próximo slide eu falo um pouco mais sobre como que a minha contribuição principal não foi de código, mas foi de é, documentação, de blog post, de compartilhar coisas interessantes. Eu comecei nesse post aí no meu site sobre uma ferramenta que era muito foda e hoje em dia eu estou trabalhando na empresa. Tipo assim, foi uma relação que evoluiu ao longo de 3 anos e meio. E aí eu comecei a fazer uns vídeos de React, depois mostrar, tipo, pegar o que eu estava fazendo no trabalho e colocar isso público, porque eram coisas que outras pessoas achavam interessantes. Aí no próximo slide, é, é, eu, é um exemplo concreto de, tipo, código. Deu uma cortadinha de novo, Henrique. Se você puder repetir essa parte. Públicas. E aí já veio botando no Git. Tudo foi ao longo de vários anos, né? Tá rolando agora? Foi mal, galera. Agora voltou. Aí, Acabou de voltar. Mas tá tranquilo. A gente tá. Quando você começou a falar dessas primeiras contribuições, dessas screenshots aí do Gatsby. tá, não, enfim, basicamente eu fiz pacotes a partir de coisa que eu já tinha feito no trampo. Eu falei, vou gastar um pouquinho de tempo a mais documentando e botando no NPM. E não teve muito resultado, assim, né? Tipo, mas foi legal para eu criar uma certa confiança ao longo do tempo. E aí, pode ir para o próximo slide. E eventualmente deu bom. Tipo assim, eu criei confiança suficiente, botei a nossa agência lá no site do Gatsby, e aí depois de muito tempo a gente teve um primeiro cliente que veio disso, que foi onde eu comecei, né? E esse é um exemplo, assim, de um sucesso no open source ao longo de vários anos, que eu acho que isso é importante, a gente dá um pouco de tempo, não é o resultado imediato, mas, de novo,
um tema comum é que a maior parte não veio de código. Aí pode ir para o próximo slide. É, sobre, assim, né, tipo, demorou, parecia que nada estava mudando, aí de repente eu comecei a ter muito sucesso muito repentinamente. Esse é até um post legal que eu botei ali linkado, dessa ideia do gradual e depois rápido. Isso é comum em qualquer indústria, né? Tipo, você pensar tipo um produto como o Slack, a gente pensa no Slack como algo, um monstro gigante, mas ele teve um tempo aí para maturar e começar a criar aquela massa crítica, da mesma forma a gente individualmente. O caso, ele usa até o caso do Walt Disney, que ele passou tipo 10 anos batendo de porta em porta e nada dava certo, até que deu e deu muito. Então, isso tenho tentado trazer muito assim para tirar um pouco dessa impaciência e da pressa e curtir mais o caminho. E aí, tipo, pô, depois que começou esse cliente, 2020 foi bizarramente bem sucedido. Eu tive cliente de quase de todos os continentes, com exceção de Antártica e África, assim, que foi algo para mim revelador e muito empoderador, assim, né? E fique claro, a gente está na indústria da tecnologia em que tudo é muito rápido, a gente é muito privilegiado, né? A gente tem acesso a sucesso muito rápido, assim, e o que é devagar para a gente ainda é rápido ainda mais se a gente pensar na média brasileira e depois desse governo fudido ainda por cima. Mas enfim, tô fugindo do assunto. Pode ir pro próximo slide, se vocês ainda estiverem me ouvindo. Tá rolando? Show. Rolando. Ô, Henrique, posso só te interromper um minutinho que eu fiquei curioso uma coisa dessa sua caminhada? À vontade. Você falou ali do início, né? Desde quando você fazia, sei lá, projeto salvando no Drive, até quando realmente você dominou o Gatsby, fez algumas coisas próprias ali. Tipo, em relação ao open source mesmo, você mostrou alguma coisa de documentação do Netlify e tal, mas, tipo, o que te incentivou a dar o primeiro passo? Eu não sei se você vai falar disso ainda, mas, tipo, qual que foi o seu rolê? Tipo, não, vou dar o primeiro passo porque eu quero, sei lá, arrumar um job, ou senão, não, eu quero colaborar porque eu passei muita raiva com isso aqui, a galera precisa saber disso aqui também, no caso de documentação, né? Que foi o Spark, assim, pra você? Eu acho que a sua. Não sei se você vai lembrar, acho que é importante, né? Porque isso tudo eu tô olhando de frente para trás, assim. Então, a gente tem um viés de seleção, assim, a gente chegou onde a gente chegou, então a gente meio que não vê os percalços maiores, os desafios, enfim, né? Eu acho que tem um certo elemento de era para acontecer nessa minha fala, que não é verdade, assim. Então isso a gente tem que reconhecer. Poderia ter dado errado, lógico, mas o que eu acho que eu sentia na época sobre esse Netlify em específico foi, tipo, eu uma Acho que Caiu. funcionalidade que deu uma não caída e agora estava voltou. e que foi muito importante pro meu projeto. Aí eu, tipo, caiu de novo? Agora voltou. Que vergonha, foi mal, gente. Sem Agora foi. problemas, Tá. É, o rolê do Netlify em específico, acho que foi, tipo, descobrir uma funcionalidade que eu não sabia que existia. Foi muito importante pro meu trampo, para entregar valor para cliente. E eu, tipo, vou fazer isso. Aí foi escalando, assim, porque eu cheguei falando, tem isso aqui. Aí o cara apontou, não, tem um problema maior. Aí, pô, massa esse problema maior, mas não sei se eu sou capaz. Aí foi meu, sei lá, quarta, quinta vez que eu tava escrevendo um JavaScript mais substancial, que era para fazer, tipo, um rolê de tabs, assim, né, tipo, navegação de tabs, que para mim foi super desafiador, assim, e eu lembro que rolou um code review, aprendi coisa ali, e isso, tipo assim, me deixou um pouco viciado de alguma forma. Então acho que eu fiquei muito marcado, e depois o Zenit, que é essa empresa que eu tô trabalhando agora, também foi muito importante, porque eles me chamavam muito para trocar ideia, para pedir feedback, me incentivavam muito a botar minhas ideias para fora, porque fazia sentido para eles, mas isso me criou uma certa inércia, assim. Então, o que eu quero fazer aqui hoje é um pouco disso também, tipo, vamos nos ajudar
a criar sinergia e vamos crescer juntos, sabe? Porque você fazer isso do vácuo, eu acho que é muito difícil. Isso responde a sua pergunta? Sim. Era só para ter uma noção ali mesmo de como que começou, assim, o que te fez dar o primeiro passo. Mas boto fé. Deixa eu ver, tem um fight, vamos ver se ele é melhor. O quê? Acho que a gente perdeu momentaneamente de novo, Henrique. Sim, foi no momento propício, né, do nosso do slide ali, ó. Não interrompeu nenhum pensamento. Henrique, você tá por aí ainda? Pessoal, estamos tendo problemas técnicos. Entra o comercial. Tô zoando, não tem comercial. Eu queria ter perguntado qual que é o país da Ásia que ele trabalhou, que ele falou que ele trabalhou para todos os continentes, menos Antártica, e qual que era o outro? África. África. Ó. Vamos dar um minutinho aqui para ele. Vou mandar mensagem também para ver se ele tá conseguindo normalizar lá. Só um segundo, pessoal. Olá, você conseguiu voltar aí? Se você quiser fechar a câmera para facilitar. Vocês Aí, animam o tá pessoal de todo rolando. mundo fechar a câmera para ver se dá uma facilitada? Eu não acho que vai resolver 100%, mas ajuda um pouquinho. Mas aqui, uma proposta que eu faço, muito do que eu vou falar aqui, o Felipe tá bem a par. Então, tipo, eu acho que talvez valha a gente ter um pouco dessa conversa, de talvez pular direto lá pro... Passa uns slides ali, por favor. E aí a gente chega no corpo da conversa, que eu acho que é a parte mais interessante. Esse rolê de aprendizado em público, benefícios. Isso, aí tá ótimo. O meu ponto, assim, né? Tipo, foi algo que me energizou e eventualmente eu consegui fazer de uma forma mais sustentável. E com o tempo eu percebi que o que me dava mais tesão era compartilhar enquanto eu tô aprendendo, botar isso de uma forma pública, seja compartilhando com a galera da Nata numa trocação de ideia pós-serviço, seja colocando no Twitter, seja colocando no meu site. E tem muitos benefícios para isso. Isso está ancorado um pouco numa ideia que eu e o Felipe a gente tem trocado bastante ideia, o Henrique também, eventualmente, o Arthur acabou de entrar também, que é a ideia de construir um segundo cérebro, é tipo você articular tudo que você está aprendendo para alguém no futuro, não ficar só aquilo na sua cabeça, você escrever, você falar, você gravar. E isso te faz aprender melhor, você aprende com mais intenção, você tem um ciclo de feedback ali, e dá um certo tesão maior pelo aprendizado, tipo, você quer aprender. Você tem um resultado concreto desse aprendizado que vai além do conseguir fazer algo de JavaScript melhor, por exemplo, mas envolve você ter um artefato que você pode mostrar para outras pessoas. Isso é muito, muito motivador, tipo, eu ter alguns posts no meu site, por mais que não seja coisa demais, me dá um senso de, pô, eu tô ali recordando meus pensamentos, eu posso compartilhar isso com algum recrutador que esteja interessado. E nesse ponto, a gente não precisa de ter uma audiência para ter valor. Basta ter uma pessoa que vai ver esse nosso repositório de ideias, que pode estar armazenado em qualquer lugar, seja tipo alguém que vai eventualmente recrutar a gente poder compartilhar isso e a pessoa ver que a gente pensa de uma forma mais clara, que a gente sabe comunicar, que a gente tem essa certa disciplina, não sei se é a palavra, mas a gente está disposto a botar um pouco de esforço agora para ter retorno grande no futuro e te ajudar a conseguir um trampo, te ajudar a conseguir um cliente, que foi o que eu tentei mostrar também, tipo, esses meus clientes vieram todos de forma orgânica.
Em nenhum momento eu cacei e bati na porta de alguém. Eu me coloquei, me externalizei e eventualmente deu certo. E minha audiência é minúscula para padrões do que a gente vê, né? Tipo, esses devs rockstar, assim, que são gigantes, e a gente pensa, tem que ser assim para valer a pena. Mas não. E é também uma questão de. E aí entra mais nesse ponto do construindo o segundo cérebro. Se eu cair, eu acho que vocês podem trocar essa ideia. Que é a gente está construindo pecinhas de Lego para o futuro. É um pouco aquele don't repeat yourself do código, né? De você reutilizar, ao invés de. Só avisando aí que caiu Resolver novamente. você reutilizar lógico para a vida. Tipo, você. Agora voltou. Isso, o dry, exatamente, cara. O dry na vida, sabe? Tipo, para os seus pensamentos. Você está salvando você descobriu que array.sort muta o seu array inicial e você vai explicar isso, sei lá, centenas de vezes no resto da sua vida. Se você conseguir tirar um tempinho para entender bem esse conceito e externalizar isso, depois no futuro para um colega, você talvez, ao invés de tirar um tempão para escrever e explicar isso, você pode só linkar para o seu próprio post. Não no sentido que você quer algo impessoal, mas como uma forma mesmo de vocês focarem em problemas mais interessantes. E isso te força, como exige trabalho, você tem que consumir menos. Só que pelo menos você consome melhor. Você passa, tipo, beleza, já que eu vou gastar mais tempo nisso aqui, em cada post que eu leio, em cada trampo que eu faço, pelo menos eu vou escolher melhor, vou ser mais criterioso, e aí isso, enfim, te faz, no geral, ter uma dieta de informação melhor e escolher projetos mais intencionalmente. E tudo isso volta nesse benefício de aprender melhor. Então, tipo assim, você aprender em público esse conhecimento open source, ele é bom principalmente para você mesmo. Mas aí tem todos os benefícios comparando Deu uma todo o cor... valor que a sociedade está colocando em você, com outras pessoas, de você estar cortada grande. Não, pequeno. Deu para entender. Show. Enfim, tem esses elementos não carreira, não objetivos, assim, que são talvez os melhores, sabe? Então eles nem estão nesse slide e, pô, é incrível poder fazer isso, sabe? Aí se você puder passar para o próximo slide, eu acho que se a gente tivesse que resumir numa frase, é sobre a gente fazer mais com menos e viver mais intensamente. A gente começa a ter nossos pensamentos em mais HD, assim, a gente pode voltar neles no passado, a gente consegue ver uma evolução mais clara, a gente olha para trás da nossa carreira e não é tipo, pô, trabalhei 4 anos com React, sei lá. Não, mano, lá em 2019 eu estava aprendendo como fazer sites mais complexos e mexer com GraphQL e aí eu percebi que eu desbloqueei uma habilidade grande de poder mexer com banco de dados e isso me destravou para fazer, sei lá, você tem um registro da sua história que seja para você mesmo, nas suas próprias notas, não necessariamente, de novo, vocês têm que fazer isso, que te ajuda a ter mais história para contar, a ter uma vida, na minha opinião, na minha vivência, lógico, isso é muito viesado, mais bem vivida, que é o que eu tentei mostrar, mas acabou que deu tanto pau e foi difícil. Na minha caminhada até hoje, assim. E aí, a última mensagem que eu quero ter antes da gente trocar uma ideia mais substancial e para cada um de nós aqui, que se aplica melhor, se você puder passar para o próximo slide, Alexandre, que isso não é uma obrigação. Caps Lock, bold, grande, não é uma obrigação de nenhuma forma. Próximo slide, por favor. Isso é algo absolutamente não obrigatório para uma carreira de sucesso. Você pode ter uma carreira de sucesso, entre aspas, aí no escuro, que ninguém vai saber quem você é fora da sua esfera, e milhares e milhões de pessoas têm isso, e tá ótimo. Se quer essa noção de carreira de sucesso é binária, né? Sucesso é de cada um. No meu caso, sucesso é eu poder aprender coisas que eu gosto, me importo, e trabalhar com pessoas que eu amo. E enfim, ter o suficiente material para não preocupar. Então eu já alcancei esse sucesso, para mim tá ótimo, né? Eu não preciso continuar fazendo isso puramente pelo sucesso. Não precisa ter pressa, isso é algo ao longo de anos. Aí voltando num ponto que eu acho que a internet cortou, a gente é um pouco impaciente na tecnologia, a gente é muito mimado.
achando que as coisas têm que acontecer em 2, 3 anos. Mas eu acredito fortemente que 2, 3 anos é o suficiente se a gente entrega um pouquinho da nossa paixão para essa noção de aprendizado em público do open source amplo. Não tem que ter qualidade mínima ou perfeccionismo. Eu coloquei aqui, olha meus slides, mas eu acho que melhor ainda, olha a minha conexão. O fato de que encha o saco vocês estarem ouvindo, aí trava, aí corta alguma coisa. Mas ainda assim vocês conseguem tirar alguma coisa disso e vocês não estão, a princípio, me julgando. E se julgarem, isso é a minha verdade. Então eu estou em paz com isso. Voltando nessa ideia de aprender com mais intenção, quando você está nesse processo de tentar cristalizar todas as suas ideias para externalizá-las, você tem uma relação com tudo que você está vivenciando muito mais íntima e você consegue firmar sua verdade melhor, que é algo muito interessante. Então, você tem medo de ser julgado. Não que eu tenho pra caralho e tô tentando vencer isso, é assunto de terapia, por aí. Mas, enfim, pelo menos é algo mais tranquilo. E, finalmente, eu acho que para sumarizar, faz o que te nutre, o que te faz bem, senão não vai durar. Tipo assim, a gente tá querendo transformar isso bem, não num hábito como uma obrigação, mas num hábito, algo que vai de fato ser integrado na vida. E se você chega nisso como, eu tenho que todo dia estar postando alguma coisa, tenho que, né? Essa frase já te coloca nesse modo, até você entra um pouco numa vibe meio retrátil, seu corpo fica mais enrijecido, porque você criou uma obrigação que não necessariamente corresponde com o que você quer. Então, façam só porque te faz bem, assim. Se não fizer bem, tá tudo bem. Eu acho que o caso do Henrique, a gente estava conversando antes de começar aqui, sobre uma ferramenta de notas que eu sou muito apaixonado por ela, e aí eu estava tentando passar um pouco desse entusiasmo. Não grudou no dia a dia dele, não sei se ainda ou se nunca vai rolar, e tá tudo bem, sabe? Tipo, isso é o que faz bem para cada um. Aí, se vocês quiserem trocar ideia agora, tomara, a internet parece que estabilizou um pouco. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá ótimo. Sim, tá Maravilha. dando pra ouvir perfeitamente. Massa. Então talvez a gente vai conseguir trocar mais ideia. Mas se não, no próximo slide eu botei meus contatos aí, se eu não me engano. Isso. Tem meu e-mail, Twitter e meu site. E meu site tem tipo YouTube, GitHub lá também. E tem uns outros links aí depois desse slide de coisas, caso vocês queiram dar uma olhada. Eu vou passar o link do slide aqui. E vamos trocar ideia agora. Tipo, eu acho que um bom jeito da gente começar essa ideia é disso tudo que eu coloquei. O que te chama mais atenção? O que te dá mais tesão? Porque, de novo, e eu tô falando tesão não no sentido sexual, mas no sentido de paixão pela vida mesmo. Disso tudo, o que vocês querem talvez experimentar amanhã, sabe? E aí eu abro o papo aí, se tiver dúvidas, se tiver comentários, se tiver, sei lá, algo que vocês queiram mostrar também, tipo, pô, será que isso se encaixa nessa ideia de open source? Como algo amplo? Bora trocar essa ideia. Eu já tenho uma pergunta de cara aí, que está relacionada muito a essa questão de tipo, como que a gente consegue digerir e passar conhecimento. Não sei se, enfim, se tem uma resposta para isso, talvez alguma coisa desse Second Brain ajude, né? Mas às vezes eu sinto que tem coisas, tipo, na própria programação ali, tipo, padrões, esse tipo de coisa, que você meio que tem que passar por aquilo para você conseguir ganhar a habilidade de entender alguma coisa. E não necessariamente, tipo, você vai ver isso escrito em algum lugar e aí, tipo, você vai ler e vai entender. Tipo, eu sei que o que você falou foi totalmente ao contrário, né, disso que eu tô falando, mas você acha que isso que eu tô falando rola também? E, tipo, dentro disso, teria alguma forma de vencer esse tipo de coisa através do Second Brain, alguma coisa assim? Não sei se ficou clara a minha pergunta, viu? Eu acho que o que você está fazendo agora é um exercício.
disso. Você está tentando sintetizar a sua experiência com a programação, aplicar nesse contexto, e enquanto você explica para mim o que você está querendo tirar dúvida, ou o que você está querendo ter mais clareza sobre. Isso em si é um exercício, sabe? Então, vou voltar a bola para você, tipo, o que exatamente disso que você falou mais te dói aí nesse caso da programação que você quer mais resolver com alguma ferramenta ou com algum processo? Tipo, é mais mesmo questão de acelerar aprendizado, né? Vou dar um exemplo mais concreto que talvez tenha ficado mais abstrato. Por exemplo, vou falar dois aqui. Frameworks opinionados e não opinionados. Tipo, quando você trabalha sempre não opinionado, você está muito mais próximo da programação normal, né? E aí, uma vez que você vai para opinionado, você fala, no, what the fuck, tipo, eu tenho que fazer um tanto de coisa aqui que é do jeito que eles estão pedindo para fazer, e que não necessariamente é, sei lá, a programação que eu estou acostumado. E aí, depois que você, sei lá, você aprende um, dois frameworks opinionados, você meio que entende a moral de todos. Um outro exemplo seria, tipo, programação funcional, né? Linguagens funcionais, tipo, é uma coisa que a gente ainda não explora muito aqui, mas, sei lá, já tentei molhar meus pés aí um pouquinho em Haskell ou alguma coisa assim, e foi uma porrada na cara, fraga, tipo, até em termos de entender como que funciona por debaixo dos panos, né? Interpretador e tal. E só que aí uma vez que pegou, tipo, ok, desbloqueia um tanto de coisa que está relacionado com aquilo. E aí o que eu estou tentando dizer tem uma forma de tipo documentar e tentar passar esses cliques para as outras pessoas. Eu não sei se talvez todo mundo aqui já passou por isso de ter cliques assim, tipo, agora beleza, tipo, isso aqui saquei e tal. Mas como que a gente faz para transferir clique, sabe? Tipo, insight. Será que existe uma forma de fazer isso? Boto fé, mano. É um problema muito massa e, assim, não tem resposta única, né? Não tem um santo grau disso. O próximo slide do último que você estava compartilhando tem três dele, como que eu tô... É um Vixe, vai deu uma sobre cortadinha aqui, Henrique. sobre as notas. Voltou? Agora voltou. Você falou que no último slide temos 3 links. Deixa eu compartilhar aqui rapidamente. Eu vou aproveitar, galera, e vou mandar aqui também o link do slide. Se você puder colocar ele público, Henrique, que aí a galera pega, consegue acessar os links também, né? Se você não se Vou botar. importar, é claro. Não, nenhum problema. Inclusive, depois se vocês quiserem compartilhar qualquer coisa aqui disso, de novo, é open source. Isso é importante. Mas você estava falando sobre os links? Pronto, agora tá aberto aí. Vou jogar aqui. Pronto. Então, nesse link, esse Como Eu Aprendo Melhor Usando Notas, é justamente uma tentativa, a minha tentativa atual, outubro de 2021, de responder essa pergunta para mim mesmo. Basicamente envolve eu rastrear toda pergunta que eu tenho em relação a algo que eu estou aprendendo. Enquanto eu estou aprendendo, tipo, o caso, mas como que o compilador faz isso por debaixo dos panos? Você deu o exemplo aí da programação funcional. Ou tipo, como que eu declaro um if statement? Ou como que eu reuso uma variável dentro de uma função? Sei lá, qualquer coisa, por menor que seja, eu estou rastreando em perguntas. E isso me ajuda a ter um aprendizado mais ativo, para perceber os meus gaps assim, de informação, me ajuda a rastrear meu entendimento. Então, tipo, se eu posso voltar nessas perguntas e olhar quais que eu já respondi e responder elas. No processo de responder, eu estou articulando uma resposta. E, por último, nessa parte do como que eu transfiro esses cliques para outras pessoas, como eu estou rastreando essas perguntas,
é fácil de eu olhar o meu histórico de entendimento. Porra, eu bati muita cabeça. Que o Clojure é o meu problema tá com setup. Não estou entendendo muito bem como que isso tudo funciona. Tá dando para ouvir? Agora deu, mas eu entendi. Você estava falando alguma coisa de como que o Clojure funciona, né? Que é diferente também. Isso. E aí, tipo, nessa jornada, tem coisas que clicam. Eu falo, caralho, muito foda. Ou, pô, agora encaixou. Agora eu tô conseguindo trabalhar com isso. E aí eu posso simplesmente voltar nessas perguntas e guiar qualquer tipo de comunicação com quem está começando em torno delas. Porque aí eu registrei toda a jornada de alguém que chegou naquela linguagem, naquele aprendizado, eu registro com os olhos de um principiante, não com os olhos de quem já trabalha há 4, 5 anos com React e agora vai explicar como o React funciona. Eu acho que isso é uma parte importante. Eu sinto que um dos motivos por que aprendizado em público funciona tão bem e por que pessoas se sentem tão agradecidas por você escrever o que você escreve, eu já tive várias pessoas, pô, muito obrigado por fazer tal coisa, é porque você está compartilhando como quem acabou de aprender. Então você tem muito contexto nos BOs que quem está aprendendo vai encarar, sabe? Versus, de novo, o viés de quem está na indústria há anos e já sabe todos os jargões e já sabe como que o compilador funciona por debaixo dos panos e foca talvez no prisma errado sobre a situação, né? Enxerga aquilo sob a ótica de quem é principiante não está nem aí, ou não, enfim, não tem nem base ainda para pegar bem. Então, acho que isso é importante. Agora, um último ponto em relação a isso é que não existe ferramenta que encaixa para todo mundo, processo que encaixa para todo mundo. Cada um aprende do seu jeito, né? Acho que a única coisa mais importante, que é algo generalizável, é você aprender com intenção e com esforço. Você consumir menos, mas consumir melhor. Isso são princípios universais, assim. Tem aquele rolê, eu sou uma pessoa mais visual e tal. Isso é um pouco de mito, porque depende muito do assunto e não da pessoa, mas segue o que faz sentido para você, assim. Mas o que eu estou apresentando, essa ideia do aprendizado em público, do open source, do conhecimento open source, é justamente um jeito de te empurrar para aprender mais intencionalmente, porque se você vai aprender, se você vai ensinar, por exemplo, para a galera da Nata, tipo, quem está entrando, ou você está fazendo um novo processo, buscando um novo, sei lá, boilerplate para novos projetos, enquanto você está aprendendo ali, você vai ter novas ideias que você está arquitetando elas já para compartilhar. Isso vai te firmar melhor o conhecimento, sabe? Fez sentido? Responde? Sim, fez total. E complementando essa discussão aí, né, tipo, eu tô na seita do segundo cérebro aí do Henrique, né, do Second Brain também, e eu acho que é interessante porque é uma ótica aí que é igual o Henrique falou, né, é tipo o Don't Repeat Yourself do código, mas que se aplica mais para tudo, assim, de certa forma, né. Então, tipo, sei lá, um exemplo básico é a minha própria talk de amanhã, né, tipo, essa ferramenta que eu vou falar a respeito dela, eu já tinha aplicado ela algumas vezes e tal, e aí eu comecei a ir anotando pequenas coisas, tipo assim, qual que é o comando exato que eu tenho que rodar? Qual que é, o que que é esse repositório aqui e esse outro? E eu fui anotando ali, e aí nessa semana eu preparando a tal, que foi muito mais fácil do que eu fazer do zero, porque eu tinha um lugar onde eu tinha anotado as coisas, né? Então eu fui só pegando esses bloquinhos que eu já tinha usado em outras ocasiões e juntando de novo, né? Então, acho que isso é um aspecto, mas especificamente sobre o negócio do aprendizado, também acho que é outra coisa que, assim, faz muita diferença. Tipo, igual, sei lá, para quem toca algum instrumento, né? Tipo, você ficar treinando 3 horas de violão ou 1 hora, vai depender, tipo, totalmente do que exatamente que você está fazendo, o tanto que você vai de fato aprender. Se você ficar só batendo nele lá e fazendo um tanto de coisa aleatória, o efeito vai ser né? Mas se você ficar 1 hora prestando atenção nos seus dedos e aonde que está dando errado e praticando as partes que você está vendo que você não está conseguindo mandar bem, você pode ter um gasto de tempo muito mais eficiente, né?
e né, gastando menos tempo aprender mais, né? E eu acho que rola isso bastante também, né? E aí essa história de né, você tá sempre ali parando para anotar as coisas, para depois você poder compartilhar com os outros, né? Igual o Henrique estava falando, inevitavelmente vai fazer com que, tipo, tanto você internaliza e aprenda mais e consiga consultar aquilo no futuro, quanto para as outras pessoas. No fato de você estar botando esse conhecimento no mundo, né? Tipo, o fato de você ter notas pessoais para si, para consultar, você continua podendo compartilhar essas notas com as outras pessoas, né? Então, automaticamente, você vai estar criando recursos ali que vão ajudar outras pessoas a aprender também, né? Muito nisso que o Henrique falou aí. Tendo acabado de aprender uma coisa, se você para ali para anotar alguma coisa ou fazer algum guia, algum passo a passo na hora, sob a perspectiva de quem acabou de fazer o clique ali, né, entender, você vai, tipo assim, pegar em muitos pontos que vão ser muito importantes para quem está aprendendo o negócio, né? Tipo, então, eu acho que é bem interessante mesmo, é bem, bem eficaz, assim, e combina muito com né, essa lógica do open source aí, né? De estar fazendo né, em colaboração, em público, sempre, né? Tipo, Fez demais. e E demais. ninguém é imune a isso, fique bem claro. A overload de informação, a sentir que falta pista para a gente alçar voo, né? Coisa demais para fazer. Eu vou, enfim, já estou pensando em um tanto de coisa que eu já li que estão próximas da minha experiência. E eu vou linkar um post aqui depois se você quiser ler mais, mas eu acho que gira muito em torno de quando você percebe, quando você sente, na verdade, não é só uma questão racional, né? Porque para internalizar, como você bem sabe, né, Mas tem que passar do racional e do que está no topo da consciência. Mas quando você sente que você está muito mais feliz por consumir menos e ainda consegue mandar muito melhor em qualquer interação que você vai ter, aí, tipo, eu acho que naturalmente te dá uma certa preguiça de ficar naquela correria. Eu, ah, Felipe, Arthur, Henrique e algumas outras pessoas, a gente está juntando sobre esse negócio de Building a Second Brain faz tipo, uns 3 meses, se não me engano, talvez um pouco mais. E nesse tempo, tipo, até, sei lá, um mês atrás, eu não estava consumindo quase nada, não estava lendo quase nada. E, tipo, eu estava em paz com isso, porque eu senti que puramente o que eu estava experienciando no trampo, as minhas obrigações já eram, de certa forma, informação suficiente para eu viver disso, sabe? Tipo, conseguir tirar tanto proveito daquilo que já valia a pena. Já não tinha tanto essa necessidade de correr atrás de mais coisa. E eu entendo que na indústria de tecnologia nos vendem a ideia de que a gente tem que estar no topo de tudo. O novo framework que saiu, a nova notícia que abalou o mundo do JavaScript, ou então a nova forma de contratar devs de JS ou o que for. E eu acho que isso é uma falsa premissa. Eu acho que se você olhar quem que está de fato
quem que é pessoas que são muito reconhecidas pelo próprio trabalho nessa indústria, são pessoas que têm essa noção de mais lentidão e tal. E eu acho que é um pouco de um trampo de desconstrução. Assim como a gente tem que desconstruir, sei lá, os efeitos do capitalismo na nossa vida social, pessoal, sexual, cultural, familiar, a gente tem que desconstruir também os efeitos dessa cultura do 3x, né, de consumir tudo 3 vezes a velocidade, maior quantidade possível, audiobook na caminhada, podcast enquanto lava a louça, blog post entre reuniões e um framework no fim de semana para fazer um projeto de hobby. Tipo assim, o cérebro não consegue, sabe, absorver isso tudo. Você consome uma quantidade absurda de informação, você consegue identificar elas depois de anos, muito por alto, e você acha que isso é o suficiente, mas quando você começa, de fato, conseguir destrinchar cada coisinha que você está aprendendo e entender como que isso se encaixa na sua vida hoje, de uma forma relevante, nossa, tipo, é um nível de prazer muito maior. Tipo, eu tenho me encontrado cada vez mais enxergando o aprendizado e a partilha como, sei lá, top duas coisas que mais me dão prazer na vida, sabe? Então, eu acho que é um processo mesmo. É o que o Alexandre falou, né? Tipo, só vai clicar quando clicar. E a gente tem que ter uma certa paciência para isso. Né? De novo, pressa, faz porque faz sentido. Mas eu, sei lá, da minha perspectiva viesada aqui, eu acho que esse é o caminho. Agora, no caso, essa é a direção. Esse é o sentido. O caminho exatamente cada um trilha. Mas, só para fechar, desculpa alongar tanto, eu acho que o papel da comunidade é muito importante. Comunidade de um sentido amplo. Esse grupo que eu tenho com os meninos é muito importante. Tipo assim, a gente começou falando de produtividade, de BASB e tal, de construindo o segundo cérebro. E aí, anteontem a gente estava falando sobre feminilidade, sentir, conectar com o corpo, coisas que já são muito mais difíceis de acessar, já são muito menos no campo do racional, que é fácil de controlar e tal, e muito mais vulneráveis. E a gente só conseguiu chegar nesse ponto, que está sendo um ponto, pelo menos para mim, muito enriquecedor, porque a gente estava junto nessa jornada, sabe? Tipo, a gente estava compartilhando de fato, tipo, fazendo, enfim, conectando. Se você for fazer isso tudo 100% no vácuo, sozinho, eu acho que vai ser mais difícil. Foi minha trajetória, tipo, até eu acho que o Henrique pegou muito essa vibe minha quando eu comecei a sair mais com a galera da Nata. Eu só queria falar de programação, porque eu nunca tinha interagido com programadores. E eu já estava trabalhando com isso há, sei lá, um ano e meio. Então, tipo, eu tava meio que esfomeado por aquilo, sabe? Então, imagina, se eu tivesse tido esse acesso a pessoas quem eu amo em volta o tempo inteiro, a gente aprendendo junto, compartilhando, ia ser muito massa. E tem até uma formulinha que um dos caras o maior proponente desse rolê de aprendizado em público faz, que é tipo, é, L, tipo, aprendizado de learning, é uma função de tempo e pessoas à sua volta. E aí você pode, tipo, aumentar o coeficiente dessa equação, tipo, deixa eu escrever aqui, que acho que vai ser mais fácil, mas quanto mais intencionalmente você faz o aprendizado e quanto melhores as pessoas com quem você está se rodeando, melhores no sentido não binário também, mais você vai aproveitar disso, assim, enfim, seu aprendizado vai ser mais rápido. Eu vou botar um outro link aqui. Enfim, foi mal. Muitas ideias e muita vontade de trocar ideia sobre isso. Mas abre aí quem mais tiver esse senso de como que vocês estão tentando dissociar o aprendizado da correria. Eu acho que é uma boa pergunta. Eu acho que foi bem, tipo, como a gente estava fazendo junto, como você já tinha fazido isso há muito tempo, né? Quando a gente começou a conversar sobre fazer o grupo, teve muito rolê de também, de não desconstrução disso de primeira, né? Tipo, a gente aprendeu, o Henrique sugeriu um modelozinho de como organizar, por exemplo, a nossa área de interesse. Então a gente tinha várias visões para tentar organizar em ordem de importância e também o que era um projeto de vida, assim, de estudo. E aí a primeira
primeira sensação que a gente teve foi tipo assim, legal, agora que a gente tem esse modelo, vamos lotar ele. Então acho que é a mesma coisa que a Márcia falou, de cair no consumo excessivo. Então sair procurando fontes de forma impulsiva, assim, para tentar organizar e acumular várias fontes de informação diferentes, mas sem pensar realmente no que é intencional ou não. Então, muitas dessas fontes que a gente procurava sem ter essa intenção, pelo menos para mim, não sei para os meninos, acabou morrendo, ficou no limbo ali e nunca mais foi acessado. Então é uma desconstrução, assim, quanto mais a gente via que o benefício de, tá, isso realmente faz sentido aqui agora, e gastar um tempo e compartilhar também ajudou muito com os meninos, foi mais natural, tipo, o que o Henrique falou, que ele ficou muito tempo sem consumir nada, os meninos acompanharam também, eu fiquei um tempão sem fazer nada, tipo assim, sem estudar nada, sem consumir nada, e tava tudo bem, assim, foi tudo tranquilo. E também eu tinha muita essa pira que a gente falou de otimizar tempo, né? Vou ouvir um podcast que eu tô lavo louça, tudo que eu vou fazer, eu vou botar um podcast, alguma coisa assim, baixar umas palestras e ficar ouvindo. E acaba que aquilo você vai vendo que você não absorveu nada daquilo, é meio que você tá se enganando, pelo menos pra mim. A gente fica meio que se enganando, consumir bastante coisa ao mesmo tempo. E tendo um momento mais intencional, e até menos, né? Tipo, eu estudo muito pouco, e as coisas são muito mais proveitosas, assim, vai ajudando. Mas é realmente uma desconstrução, assim. Não sei se eu chovi no molhado, como a gente falou, mas acho que, tipo assim, tendo o ponto de quem estava começando, que eu fui apresentado 3 meses atrás a isso, né? É interessante, assim. Acho que o Felipe também pode dar uma palhinha disso, se ele quiser. Sim, mas eu acho que sobre esse assunto, nada além do que vocês dois colocaram, não. De qualquer forma, eu acho que para quem interessou mais, dá uma olhadinha no podcast, que é muito massa, para conhecer melhor e tal. Que o Henrique mandou um pouquinho acima aqui no chat do Meet. E nos slides também. Detalhe. Isso. Uma das coisas que eu fiquei em dúvida em relação a esse negócio do Big L Notation é, tipo, qual que é a diferença de você ser uma pessoa, cortou aqui sem querer, uma pessoa que aprende conectada e uma pessoa que aprende em público? Porque na minha cabeça, tipo, se você está conectado, você está em público. Qual que é a diferença conceitual aí? Alguém, você sabe falar por... Não sei, Henrique. Eu não vejo muita diferença, não. Acho que no caso dele, o cara que escreveu isso, ele, tipo, a carreira dele se construiu muito em cima do público internet, SEO, abertão, Twitter e tal. E aí eu acho que ele pensa muito em público nesse sentido. Mas eu acho que em público é também você ter um meetup com 15 pessoas, sei lá, trocando ideias com pessoas que você já conhece, sei lá, que seja. Tudo isso de alguma forma é público, né? Tipo, é fora só da sua cabeça. Até eu diria, assim, para mim pessoalmente, que eu com as minhas notas é um aprendizado em público. Quando eu estou escrevendo para o meu eu do futuro, porque vão ser vários eus do futuro, vários Henriques que vão voltar naquela mesma pedaço de informação. Inclusive, voltando no exemplo do Felipe, né? Eu montar sei lá, esses slides, eu puxei muito das minhas notas e, tipo, demorou, sei lá, 25 minutos para fazer tudo. Foi bem tranquilo. Então, tipo, como são vários eus, de alguma forma isso é público, até no sentido, sei lá. Então, eu não ligo muito para essa diferenciação, não. Eu acho que é mais uma questão de comunidade, né? Tipo, se você tá aprendendo em público, você tá compartilhando seu conhecimento também, você vai atingindo pessoas em cadeia, e vem essa notação quadrática aí, tipo, você vai fazer um post sobre uma coisa que você teve e todo mundo que você atinge ali vai estar aprendendo junto com você e tá expandindo esse conhecimento. Enquanto se você está conectado, você está limitado às pessoas que estão ali no seu grupo privado, né? Saquei. E eu acho que isso conecta muito com o open source, né? Tipo, esse é o rolê de você, do potencial que você tem de atingir tantas e tantas gentes, tantas pessoas, mesmo se você está trabalhando com um projeto que no futuro não vai ser tão utilizado, então que você vai abrir uma PR que não vai ser aceita pelo mantenedor daquele projeto. Você está criando conhecimento ali que outras pessoas vão poder usar também. Tem esse efeito dominó.
Saquei. Pessoal, alguém aí, tipo, tem alguma pergunta maior aí sobre tudo que a gente falou aqui de conhecimento, de relação aí com open source, alguma coisa que pode não ter ficado tão claro, que tem, não sei, tipo, curiosidade também de alguma parte de aprendizado? Queria deixar mais um comentário também só sobre o open source, Uhum. mais sobre o início do papo aí do Henrique, né, que ele estava comentando sobre quando ele começou a participar lá, né, nos boards do Gatsby e tal, e, tipo, conversar com a galera da comunidade. Isso aí é uma outra coisa que passa muito despercebido nos benefícios de interagir com o open source, né? Acho que a gente até comentou disso no Hacktoberfest ano passado, mas que tipo, a comunicação e a habilidade de comunicar de forma direta e clara, né? É uma habilidade, tipo assim, muito valiosa no nosso meio de tecnologia e às vezes muito meio que desconsiderado e que a galera não dá tanto valor, né? Mas assim, faz toda a diferença você ter a manha de conseguir explicar um problema de forma objetiva, né? E no open source você aprende a fazer isso. Tipo assim, até porque não tem como, né? Tipo, ninguém tá na mesma sala, né? Ninguém tá ali do lado, ninguém se conhecia antes, ninguém, né, tem nenhuma relação pessoal com o outro, né? Salvo algumas coisas. Então, assim, é tudo uma comunicação meio que ali, tipo, todo mundo no mesmo nível, né? Sem questões sociais nem nada. E, de certa forma, é claro, né? E todo mundo tem que estar trocando informações ali para chegar num objetivo em comum, né? E assim, se aprender a fazer isso bem, com certeza muda muito a sua capacidade de trabalhar em equipe, de produzir com outras pessoas e tal. É só uma coisa que eu tinha pensado quando o Henrique comentou sobre isso. Eu quis retomar essa parte. Eu boto fé total. Tipo, quando a gente fala de barreiras, né, do open source, entrar no projeto, curva de aprendizado e tudo mais, e a resolução desse problema com certeza passa pela comunicação, né? Chegar num repo, conseguir consumir o que tem lá, de tipo, sei lá, getting started, mas aí chega num ponto lá de uma issue que você quer entender mais profundamente, né? Você tem que ser capaz de chamar, né, quem é que fez aquela parte, ou, enfim, envolver pessoas para resolver aquele problema. Não basta só você levar a sua bagagem técnica e esperar que você vai resolver uma issue, né? Você precisa se envolver de forma tipo, humana assim também, né? E isso vai abrir as portas do projeto para você, senão pode ser um pouco mais complicado. Exatamente. Massa. Pessoal, vocês têm mais coisas para adicionar aí? Alguém ficou com alguma coisa guardada? Pode perguntar no áudio, pode mandar no chat. Se não quiser falar, é de boas. Acho que então, como ninguém se pronunciou aí, né? Não se esqueçam, só dando talvez um fechamento aí, né? Não se esqueçam de. Oi, Henrique. Nossa, a internet deu uma quebra grande agora. Não, só queria falar, estamos abertos aí para trocar ideia e crescer e aprender junto. Então, podem entrar em contato sem receios. Sim. E eu sei que o Henrique só mandou um negócio ali. Mas, tipo, só dando um contexto aí, o Henrique, se bobear, é o melhor animador CSS que eu conheço. Não sei se é CSS não, tá, Henrique? Mas eu acho que é. Mas é o melhor animador de página estática que tem. Tem umas landing pages, umas coisas bem, bem fora da curva aí. Tipo, eu não passaria longe. Então,
entre em contato se vocês também tiverem alguma curiosidade em relação a esse tipo de coisa, porque ele manda muito bem. E talvez, né, com esse tipo de racional sobre aprendizado, todo mundo consegue avançar mais rápido e contribuir com comunidade open source, tudo junto. Mas então, beleza, pessoal. Mais uma vez, queria agradecer aí quem participou, agradecer também você, Henrique, que até com algumas dificuldades técnicas aí, né, se dispôs a conversar um pouco com a gente, passar a sua perspectiva de como que você entrou e navegou nesse mundo. O Hacktoberfest continua rolando, então quem ainda não se envolveu, se cadastrou, tentou ali puxar um repositório, tentem. Se é lógico, como o Henrique falou, né, não é uma obrigação, façam se fizer sentido para vocês, se não, de boas também. E a gente está sempre aqui no NH Community e outros canais para incentivar a galera a resolver problemas e aprender e crescer junto. No mais, é isso, pessoal. Valeu aí, Valeu, gente. mais uma vez. E amanhã tem mais, hein? Amanhã, mais uma Amanhã palestra. tem demais. Sim, só respondendo aí, a palestra vai ficar gravada e, além disso, tem o Amanhã Tem Mais. Amanhã tem o Filipão. Acho que, me corrija se eu estiver errado, Felipe, vai ter uma parada até mais prática ali, né? Sobre como utilizar uma ferramenta open source para endereçar débitos técnicos, se tem dificuldade aí, talvez, de priorizar, né? Tipo, onde que a gente começa a resolver essa bagunça aqui? Talvez tenha uma Isso. boa resposta, né, para isso. É isso aí. Vamos mostrar Então, um pouquinho mais mão na massa e vamos tentar dar uma ajudazinha aí, né, nessa guerra contra por onde que eu começo a resolver essa parada aqui. massa demais. Então é isso, pessoal. Valeu mais uma vez. Boa noite aí. Valeu, galera. Boa noite. Falou. Valeu. Boa noite a todos. Até amanhã, rapaziada.